Olá, alunos, tudo bem? Vamos fazer um momentinho de relax, né, gente? Dar uma relaxadazinha, porque eu vou abrir essa aula com uma música que não vai ter como você segurar aí, tá? Não vai ter como você, o desafio, você não se mexer nem um pouquinho, tá? Porque é pancada, tá bom? Nossa aula hoje é sobre a arte africana e afro-brasileira. A gente vai destrinchar esse tema aí. Então, vamos lá. Tá pronto aí? Quero ver você fazer aí um reel e mandar para mim, né? Legal. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando isso tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Disse, queria mais, né? Mas a gente agora vai ter que correr para a nossa aula. Vamos lá? Deixa eu colocar meu violão aqui na estante dele para a gente começar rapidão, gente. Tem tanta coisa para a gente ver. A parte que vem da África é um assombro, tá? De tanta coisa legal que tem. E que faz parte da nossa brasilidade, né? Vocês vão ver aí a mistura, como é interessante quando tudo se junta, né? Olha só, então, estou colocando o nome nessa aula de arte afro-brasileira porque a arte africana entra no Brasil e aí a influência é fortíssima e aí tem toda uma história por trás e no desdobramento tem também a arte barroca que também é feita por... Enfim, vamos lá. Vou adiantar as coisas não, tá bom? Olha só a arte africana. Então, vejamos. A arte africana é uma expressão rica e diversificada que reflete cultura, história e espiritualidade dos povos africanos. Tá? Suas manifestações incluem esculturas, máscaras, pinturas, tecidos com cores vibrantes e lindíssimas, e joias, e a música africana e as danças africanas. É um assombro de beleza e de coisa irresistível. É demais, gente. Então, causou uma influência não só no Brasil, uma influência mundial, né? A arte africana influenciou movimentos como o cubismo. Pablo Picasso, né, no contato com essa cultura, ele resolveu incorporar no trabalho dele. Nós vamos ver durante a aula aí, as senhoritas, as gatas da Avenida Avignon, né, que é o quadro do Picasso, nós vamos ver bem direitinho, tá? E o modernismo. Olha aqui essa África aqui, ó, essa máscara estilizada, viu? As máscaras são figuras, né, que não necessariamente copiam fielmente o rosto das pessoas, mas dão uma certa estilização. Você reconhece pessoas, né? Você reconhece objetos. Essa é a raiz da arte figurativa. São figuras que não são necessariamente exatamente iguais. No caso da arte abstracionista, né, a figura muda totalmente, né? Você não reconhece. Mas, no caso aqui, nós estamos vendo aqui, isso aqui é o rosto de uma pessoa aí, com essas cores diferentes, né? A máscara africana que são muito usadas em rituais, né? E tudo mais. Vamos falar direitinho sobre isso. Vamos avançar, a gente vê mais características, mais detalhes. Nas características da arte
africana, os temas principais nas artes, né, que eles produzem tem a ver com a espiritualidade, a cosmologia, né, gente? A ancestralidade e as conexões com a natureza, óbvio, né? Então, o estilo visual é assim, é um colorido muito forte, né? Formas abstratas também, né? Aquelas que a gente não reconhece exatamente do que se trata. O uso simbólico das cores, tá? Isso é uma coisa muito interessante também, porque fazer um comentário aqui rapidinho para vocês, tá? Essa questão das cores é muito interessante. Tem certos países que uma cor que é amada, lá para eles tem um simbolismo que é assim, que representa guerras que houveram, explosões, mortes, né? Coisas assim desse tipo, tá? Então tem cores que em alguns países não são bem aceitas, tá? Então, e tem cores que se tornam representativas de certas situações. Então, essa é a questão quando a gente fala aí de uso simbólico das cores, está falando dessa situação, né? Está falando dessa simbologia usada para representar, para lembrar, né? Chamar a atenção de fatos e de situações que já aconteceram, tá bom? Vamos voltar que eu quero continuar com a textura e os materiais, né? Então, madeira, marfim, marfim muito usado, né? E pobres elefantes, né? Tem outra situação também aí que disse um bom comentário, porque tem a defesa dos animais que estão dizimados para servir a certas exigências do consumo. Então, vamos aqui. E por falar nisso aí, ó, tem uma música lindíssima que fala em ébano, que é madeira, que é negro, e marfim, que é representando o branco. Então eles fizeram uma música comentando, né, que se o ébano, que é preto, e o marfim convivem nas teclas do piano, eu lembrei disso agora, senão eu tinha colocado na aula. Por que os humanos não podem conviver assim, pretos e brancos, né? É uma boa coisa para a gente pensar e refletir, tá bom? Então, muitas vezes, associadas a rituais, eu já falei para vocês sobre essa questão de ritual, né? As cerimônias religiosas e festivais. Por exemplo, as máscaras são usadas em danças tribais para a conexão com espíritos. Olha os tecidos, gente. Olha aqui as festas com máscaras, com... Lembra que o Bumba, o boi, né? Lembra que é uma semelhança, né? Então, deixa eu comentar com vocês aqui sobre essa questão das danças tribais, né? Para a conexão com os espíritos. Gente, olha só quantos detalhes tem aí nessa frasezinha aí, olha. Porque as danças tribais são danças de etnias, de grupos, né? Vários países, cada país tem grupo, cada grupo tem seu pensamento, tem sua maneira de viver, de vivenciar seus valores, né? Então, grupos que dançam de uma certa maneira com roupas, né? Com fantasias, com máscaras, para ter uma conexão com a sua espiritualidade, com aquilo que eles acreditam, com os espíritos, entendeu? É como se dizer, vamos dançar aqui para chamar o espírito da chuva. Aí tem uma certa dança lá que isso é questão de crença, né, gente? Mas aí essa dança tribal é exatamente essa a lógica, tá bom? Então, na dança, né, tem música, tem ritmo, tem tambores, tem toda a força da música africana, né? Da arte africana. Vamos voltar para a gente seguir, para a gente adentrar mais nesse estudo, nessa lógica, que daqui para frente você vai entender melhor do que a gente está falando quando fala dessas espiritualidade, dessa cosmologia, né, que é o entendimento, né, que não vai ser necessariamente igual ao nosso, né? Nós temos uma cultura cristã,
né? Uma cultura de adoração a um Deus, e aí tem a outra cultura que vem com sua outra, sua outra maneira, seus outros nomes, e aí vai, né, gente? É muita coisa para a gente ir juntando aí, né? Olha aí, o jeito africano tradicional de se vestir. Normalmente, quem tem grana, né, tem esse detalhe também, tá? Essas roupas aí não são tão baratinhas, não. O pessoal que tem mais, o pessoal mais abastado que consegue se vestir dessa maneira aí, né? A gente vê também aí na internet, a gente vê, infelizmente, muita criança morrendo de fome, muita gente mal vestida por falta de condições. Mas quando tem condição, né? Então tá aqui, olha aqui esse casal aqui, isso aqui é um casal indo para umas bodas de casamento, né? Para um casamento. Então tá vendo aqui, ó, os noivos aqui, ó, o homem com esse vestidão aí, ó, tá vendo como é que é? E cores exuberantes, né? E olhe, repare aí nos desenhos que as roupas têm, né? Os estilos. E essa ideia aí de enrolar o cabelo, aí botar esse turbante, né? É turbante, né? É turbante, sim. Eu ia falar touca, né? Então, vejam os detalhes aí que vão entrando. Olha, é o jeito africano tradicional. Tradicionalmente, quem tem grana vai por esse caminho aí, tá? A grande maioria não tem, mas tem uma boa parte da África do Sul, por exemplo, né, que tem mais condição, e aí algumas regiões são mais pobres do que outras. Tá vendo? Então, atente aí, olhe atentamente para esses detalhes aí, olhe os desenhos, as geometrias, né, nas roupas, tá vendo? E não significa, não é símbolo de etnia, aí não, tá? É só o colorido diferente, né? Olha aí as joias também, tá? As biojoias, os brincões aí, ó. Entendeu? É povo bonito, hein? Povo lindo. Não é isso? Eu acho. Então vamos seguir. Eu acho que o nosso intérprete de Libras também deve achar, né? E aqui, bomba, 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 bomba. Minha linda, minha maravilhosa, aquela que eu, né? Claro, né? Abaixo da minha tio, né? Mas abaixo da minha tio tem a Mona Lisa, né? Que a Mona Lisa lá deles, né? É essa daqui, ó, tá? É a Tutu, tá? Então Tutu é o símbolo da beleza da mulher negra, né? Africana, não é isso? Com todos os seus atributos, com todo o seu olhar aí cativante, né? A sua postura diferenciada. Então, que nome é esse, meu Deus? Enyunu. Eu acho que é assim, né? Desculpa aí, tá, cara? Bom, pinturas e esculturas como Tutu, ele produziu, né? Produz, que é reconhecida como a Mona Lisa africana. Então, Tutu, você é bela, tá? Só para você ser assim, semelhante à Moninha, né? Moninha é insuperável. Ui! Aí você tem aqui também Esther Malangu, da África do Sul. Pinturas e murais inspiradas na arte Ndebele. É isso aí. Olha aqui, ó. As cores são fortes, né? Se você olhar direitinho, você vai... É abstrato, né? Porque não tem... Eu não quero falar o que eu estou pensando. Não vou falar. Se você olhar para essa figura aqui, você vai... Se olhar bem, ficar demorando olhando, você vai achar parecido com um caranguejo olhando você de frente. Não é verdade? Cara, todo respeito à sua arte, tá bom? É só para a gente descontrair um pouquinho, tá? Mas trabalho belíssimo, tanto que eu coloquei aqui na aula como reconhecimento, tá bom? Avançando, nós temos exemplos de trabalhos importantes
como as máscaras Dan, lá da Costa do Marfim. Tá? Representa símbolo espiritual e cultural. E tem as esculturas Nok, que vem lá da Nigéria. É uma arte em terracota, com detalhes surpreendentes, datadas de 500 anos antes de Cristo, antes do aparecimento de Cristo. Né? Vem também as tecelagens Kent, lá de Gana. Olha aqui, ó, várias partes da África. A África é um continente imenso, tá? Então você tem aqui, ó, Gana, você tem aqui Nigéria, você tem também aqui Costa do Marfim, não é isso? Tem países, né, do continente que falam português, né? O pessoal fala quase igual a nós, né, o português. Então tem aqui máscaras, né? Tem aqui esculturas também, máscaras. Ó, olhe esse exemplo de tecido. E eles gostam de fazer. Por isso que o homem usa um vestidão daquele, que é para mostrar que tem. Primeiro que tem posse, tem condição de comprar essa roupa aí, tá, gente? Que é caríssimo. E depois, a beleza enche os olhos. A gente olha para um tecido desse aqui. Eu queria ao menos, pelo menos, fazer uma camisa dessas aqui, né? Não é não? Quem sabe um amigo aí manda de presente para mim, compra, né? Fala com seus irmãos lá, africanos, e vamos embora. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, né, nesse mapa aqui, para a gente fazer assim, uma espécie de resumo, né, do que a gente viu até agora. A arte africana é uma ponte entre o presente e o passado e o futuro. Eu nem falei da questão da ancestralidade, que é pancada. É muito interessante esse respeito, essa reverência aos ancestrais, né? Ouvir os mais velhos. Deixa eu comentar, não tem como. Deixa eu comentar aqui com vocês. Não tem como não admirar esse valor que está se perdendo nas atuais gerações, né? A reverência e o respeito aos mais velhos. Né? As pessoas não respeitam as pessoas mais velhas, não escutam, né? Não dão atenção, acham que já sabem de tudo, e aí a gente só vê as cabeçadas, né? Só pá, só cabeçada, não escuta, não entende, não respeita. Mas esses povos já têm essa cultura, assim como algumas partes do Brasil também, né? Já tem essa cultura de aceitar o conhecimento que está ali acumulado, que precisa ser transmitido de geração em geração. Não é isso? Precisa ser continuado. Claro que as novidades, claro que os novos entendimentos, as novas aprendizagens servem, né? Mas o respeito, a reverência, o tratamento mais cuidadoso, tudo isso aí está se perdendo, tá? Mas é por isso que é tão importante essa questão da ancestralidade, por esses valores que estão preservados. Voltemos, vamos lá. Então, olha só. Ó, a arte está presente nas cerimônias, nos cultos, cerimônia de cura, né? Desenho de tecido, né? Os desenhistas, os designers. Poxa, por que eu não boto desenho? E as roupas, né? Os vestuários e as máscaras e as pinturas corporais, tá? A arte africana, então, é uma arte figurativa. Eu te falei aí no início da aula sobre essa questão do figurativismo. É uma figura, assim, representa pessoas, representa coisas, e dá para você reconhecer. Não precisa ser perfeitamente uma cópia, uma fotografia, mas dá para você reconhecer as pessoas, como aqui na África, aqui, na máscara. Você está vendo aqui que é uma pessoa, né? Pode ser um homem ou uma mulher, mas é uma pessoa, é o rosto de uma pessoa, tá bom? Então aqui, ó, essa ilustração aqui, ó,
de pessoas dançando com os tambores lá, né? Pode ser uma cerimônia ou um ritual, né? E a mistura das duas artes, né? A influência da arte africana na arte brasileira, aí produz essa grife aqui, tá? Afro-brasileira. Porque africanos vieram para o Brasil na convivência, né? Então, houveram acasalamentos, houveram paixões, amores, e surgiram novas pessoas, já com as duas, a mistura de raças, não é isso? A mistura total, que o Brasil é essa coxa de retalhos. Então, na arte, pessoas que já não são africanas, né, e já têm uma mistura brasileira, é o que se diz aí que é a arte afro-brasileira. Os afrodescendentes são esses aí. Então, gente, nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a música e as outras manifestações resultantes dessa miscigenação, tá? Essa mistura. Vamos ver aqui uma curiosidade. Curiosa. Do século XIX até bem perto do século XX, o que aconteceu? A abolição da escravatura, né? O domínio colonial e os estados nacionais modernos. Surgiram três tendências importantes nas artes visuais africanas: a fotografia, o teatro gestual, que vem de tradições locais de cerimônias, pantomimas, né? Que é a apresentação através de gestos, sem palavras, né? Então, cultos de cura e design de tecido e vestuários foram considerados artísticos, passaram a se considerar artísticos. Estamos vendo aqui essa montagem, né? A pessoa colocou aí um carrinho aí com vários objetos dispostos ordenadamente. Tá bom? Então, deixa eu falar, eu vou falar aqui sobre a escravatura, tá? Só porque é importante você não perder de vista essa questão aí também, tá? Nós sabemos que o Brasil foi colonizado por portugueses e os portugueses tinham seus escravos, tinha a sua exploração de pessoas, o tráfico de pessoas, né? Então trouxeram escravizados, eles têm até colônias na própria África, né? Países que foram colonizados pelos portugueses também, trouxeram da África negros para trabalhar como escravos, obrigados a trabalhar sem ganhar dinheiro, né? E por imposição mesmo, quem desobedecia, o tratamento era selvagem, né? Tem aquelas humilhações, o pelourinho, aquele tronco lá, e apanhava na frente de todo mundo, tirava a roupa, uma humilhação, e a alimentação escassa, somente os mais fortes sobreviviam. É tanto que, por conta disso, muitos negros fugiam e formavam comunidades quilombolas, não é isso? E houve no Brasil um movimento, são vários motivos, mas houve esse movimento aí que no mundo todo aboliu a escravidão, acabou com a escravidão, né? Que, como você sabe, nem todas as leis são prontamente, totalmente obedecidas, né? Então, a abolição da escravatura, os escravos se tornaram livres, né? Isso não foi imediato, ainda houve muitas lutas para que isso se estabelecesse, né? Mas aquela questão racista, aquela questão de muitas vezes, acontece ainda hoje, né, gente? A gente está vendo aí no futebol, né,
atos de racismo, atos de depreciação, né? Humilhação pública, ainda convive com a maioria, graças a Deus, não é assim, né? Existem leis coibindo e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? É porque tudo isso aí influi e contribui para uma resultante que vai nascendo de tudo, de toda essa conjuntura de elementos, né? Tudo isso aí, todo esse caldeirão aí dá como resultante coisas belíssimas, coisas maravilhosas, apesar de algumas mazelas, tá? Então vamos lá. Dito isso, posto isso, vamos voltar lá no nosso slide para a gente seguir em frente, tá? Eu não falei para vocês das senhoritas de Avignon, então vamos ver aqui. Ó, isso aqui é francês, tá, gente? Parlez-vous français? Você fala francês? Je ne pas, não falo, tá? Sei só algumas besteirinhas. Então, as senhoritas da rua Avignon, tá? Nessa rua Avignon, lá na França, né? Tinha umas meninas lá que tinham uma casa de prostituição. E aí o artista, com o seu olhar refinado, né, resolveu fazer uma homenagem, fazer um quadro pintando essas 5 moças aí, essas 5 jovens, né, na porta do estabelecimento, né? Então ele fez essa leitura aí, né? As moças estão quase nuas, né? Aí também algumas delas, ou foi ele mesmo que teve essa ideia de preservar algumas delas, colocou uma máscara africana valorizando, né, esse traço cultural, né? O Pablo Picasso, né? O mestre do cubismo, tá? Mesmo nunca tendo ido à África, produziu obras com máscaras e estátuas que ele tinha com ele enquanto trabalhava. Gente, não está incoerente não, tá? Porque ele tinha amigos que viviam, que moravam, tinha relatos, né? Tinha toda uma situação que fazia com que ele pudesse produzir um quadro como esse daí, tá? Picasso dizia que o vírus da arte africana o tinha contagiado. Quer dizer, ele era um fã, um admirador tão grande, né, da arte africana, dos valores, né, das ideias, que aquilo o deixava tão embevecido que ele entendia como sendo uma coisa que era impossível combater, né? Preferia não bater, que era o vírus da arte africana. Por isso que ele produziu algumas obras que remetiam diretamente à África. Tá bom? Grande mestre aí, Pablo Picasso. Seguindo, nós temos alguns artistas, né? Como o Romuald Hazomet, né? Famosíssimo, né? Um cara aí bem antenado, né? Ele utiliza recipientes plásticos descartados para criar máscaras, chamando a atenção para questões ambientais e sociais. Quer dizer, ele produz uma arte usando esse material para dar visibilidade a esse problema do plástico na natureza, né? E isso provoca gravíssimos problemas ambientais, gravíssimos problemas sociais, morte de animais por ingestão, por comer no mar, nas águas, nos rios, né? Pedaços de plástico, uma morte terrível com um plástico no seu abdômen, né? No seu estômago. Então, a instalação artigo 14 também critica o consumismo e a globalização. Muitos dos objetos à venda são trazidos. Nós ainda vamos estudar sobre esse tipo de arte aí, que é a instalação. O cara produz, como ele fez aqui, ele fez essa junção de todos esses objetos nesse carrinho e colocou em exposição. Então, isso aí, ele instalou essa arte nesse lugar. Então, isso aí é uma instalação, tá bom?
vamos para frente para a gente ver aqui as características, mais características da arte africana. As peças de arte africana são ou é da arte figurativa, tá? Então não pode esquecer disso. Busca representar figuras, pessoas, animais, etc. A arte figurativa é uma arte desse tipo, tá? Que ela representa pessoas ou figuras. É uma arte não naturalista, porque você veja que isso aqui representa uma pessoa, mas não é uma cópia fiel de uma pessoa. Procedendo a uma série de distorções, tá vendo? Tá bem distorcido esse cara aqui, né? Isso aqui era, assim, o artista olhou para o Joalã e aí viu isso, e aí resolveu fazer essa máscara. Porque eu sou um leão. É brincadeira, né? Mas ele é um leão, né? Aí o cara ficou logo com medo e já produziu essa distorção da verdadeira beleza leonina do meu amigo Joalã, grande intérprete. A arte africana também tem o objetivo de ressaltar aspectos culturais, simbólicos, ou mesmo aspectos do uso, né, para o uso em rituais. O ritual também a gente pode entender, você não vai para um culto, você não vai para uma missa católica, é um ritual também, né? Um momento onde tem uma reunião de pessoas que vão cultuar, que vão falar, que vão se render, se prostrar ao seu Deus. Então, é isso aí, essa questão aqui do ritual, tá? Então, tem palavras de ordem, tem profissão de fé, tem palavras que são repetidas, tem músicas que são cantadas, assim, né? Então, aqui você está vendo aqui a máscara boa, que vem da República do Congo, que é do Rubim, que foi citado aqui pela Mielzinska, do trabalho dela, ela fez uma referência ao Rubin, tá? Com essa máscara boa aí. Vamos seguir, tem mais coisa para a gente ver, né? As características das estatuetas. Cabeça grande, tá? Que representa a concentração de energia na cabeça, tá bom? E a figura masculina, né? Representa virilidade, audácia e autoridade. Macho todo. E a figura feminina? São representações femininas, podem referir-se à fertilidade, que é a fertilidade, a capacidade de gerar, de ter filhos, né? Como a terra, que acaba gerando árvores, né? Acaba gerando coisas que nascem da terra. Então, tem uma certa semelhança aí, tá? Então, estamos vendo aqui o fetiche do povo Teque, né? Proveniente da República Democrática do Congo. Estão vendo aí, né, gente? Olha a figura feminina aí, ó, com os seios grandes, né? A figura masculina aqui. Zé bonitinho, muito bonitinho esse camarada. Então vamos lá, gente. Agora vamos ver como uma visão, né, de um artista. Aqueles artistas que vieram na expedição, na missão artística, né, francesa, e outros também, né? Porque você vê aqui o Albert Eckhout, não me engano, holandês, que ele fez aqui essa negra, né? Representou aqui essa negra, né? Com pouca roupa, né? Já com um filho lá, não é isso? A arte produzida por africanos no Brasil é pequena, até aproximadamente o século XIX, tá? Mas temos também outras pessoas. Olha, os africanos ou afrodescendentes, olha aqui um afrodescendente aqui, tá? Foram absorvidos pelo trabalho voltado para a arte sacra ou acadêmica. Então, os que se tornaram artistas, né, acabaram produzindo sempre
artes que remetiam à religiosidade, à religião cristã, ou trabalhos da própria Academia de Artes, tá? Então temos aqui o Debré, que a gente já falou nele em outra ocasião, aqui com a sua missão artística francesa, onde ele fez vários e vários quadros, né? Como esse aqui, o presente de Natal, né? Os negros levando o presente de Natal. E aqui o café torrado, né? O pessoal pegando o café, deixando o café. Tá bom? Então vamos ver aqui a arte afro-brasileira. Tá? O contexto geral, a arte afro-brasileira é uma expressão que reflete a herança africana no Brasil e é marcada pela resistência, ancestralidade e conexão com a cultura afrodescendente. Gente, essa resistência é várias maneiras de resistir à perda do conhecimento básico, né, da culturalidade básica, para não perder os valores africanos de total, entendeu? Então, culturalmente representa a luta contra a opressão, tem mais essa aqui, e a valorização da identidade negra no Brasil. E continua, né? E continua. Olha aqui, ó, as cores, a força, a pompa, tudo isso aí olha aqui também essas figuras, pescoços alongados, né? O colorido africano. Então, seguindo aqui, nós temos histórias e origens, né? As raízes africanas. Influência da cultura dos povos africanos trazido para o Brasil, tem essa espécie de balé aí, né? Essa dança que, ao mesmo tempo, é uma luta, né? Durante o período colonial. O sincretismo, né? O sincretismo é a mistura de tradições africanas, europeias e indígenas. Então, para continuar saudando os seus deuses, os negros disfarçavam, usavam outros nomes. E eu queria mostrar para vocês, me coloca aí junto aí, que eu vou mostrar para vocês o toque do berimbau, tá? O berimbau é esse instrumento que só tem uma corda, tá? O som produzido é esse aqui, tá, gente? Entendeu? Então, com esse som aí, e com o batuque também, né, com os tambores, e com a maraca lá que você está vendo, tem uma maraca, né? Eles conseguem produzir uma dança, um canto, né? Paranauê, Paranauê, camará, Paranauê, Paranauê, camará. Eu vou lembrando das coisas e vou entrando, né? Vamos voltar lá que eu quero falar para vocês. O berimbau tem essas danças todas, essas músicas todas, e ele também tem a roda de capoeira, né? Tá vendo aí os passos aí que eu coloquei para vocês? Então, na roda de capoeira tem essas danças e que são passos de luta também, né? As características da arte afro-brasileira, você tem os temas principais, né? Resistência, ancestralidade, religiosidade, valorização da arte, da identidade negra. E o estilo visual, os de cores vibrantes, símbolos religiosos, como orixás. Orixás são os deuses, né? E referência à natureza. E o material usado é argila, madeira, tecido, tintas naturais, tá bom? Então você está vendo aqui, ó, perfeitamente aí demonstrado, né? Temos também, como um dos principais artistas, o Heitor dos Prazeres, né? Que fez pinturas que retratam festas populares do Brasil. O samba, tá? A vida das favelas, ok? E também Rosana Paulino também
grande artista que também fez a sua abordagem, né? Denunciando racismo, gênero e memória, como os seus trabalhos aqui na série Bastidores. O bastidor é é isso aqui, ó, né? Que coloca-se um pano aí preso aí nesse material aqui, que eu não estou lembrando exatamente o nome, do bastidor, né? E aí faz os desenhos aí, tá bom? E vem também o Emanuel Araújo, da Bahia, com esculturas e instalações que celebram a herança africana. Então, tem gente trabalhando sério, né? E tem também, ainda entre os artistas, tem o mestre Didi, com esculturas religiosas feitas de materiais naturais, como a palha e a madeira. Tem o Rubem Valentim, pinturas e esculturas geométricas inspiradas em símbolos afro-religiosos, tá? E tem o Abdias, né? Obras artísticas e literárias que abordam a luta pela igualdade social, pelo tratamento igual, tá? Entre os trabalhos mais importantes, você tem aqui a festa de São João do Heitor, celebrando as tradições populares, e a Rosana com a geometria à brasileira, é uma reflexão sobre a opressão e a história colonial, e o Valentim aqui com seu painel emblemas, ícones do candomblé, né? São figuras de deuses do candomblé. Também tem esculturas do Totem de Ifá, né? É o deus de Ifá, representando rituais sagrados. Obra Orixás, né? Tá aqui, ó. Celebração das divindades do candomblé, tá bom? Aí vem o Abdias com uma série de pinturas mostrando quilombos, representando resistência afro-brasileira, ok? Na arte barroca, no Brasil, floresceu durante os séculos 17 e 18, especialmente em regiões ricas em ouro e açúcar, como Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. As características: estilo marcado pelo contraste entre luz e sombra, o claro e escuro, forte apelo emocional e dramático, influência religiosa devido à presença da Igreja Católica. Tá? Aí vem aqui, ó, nessa contextualização histórica, você tem em Ouro Preto, em Mariana e Salvador, verdadeiros museus a céu aberto, né? Essas igrejas aqui, ó, riquíssimas, né? Usava a arte para representar, para reforçar a fé. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, muito ouro nas igrejas, né, gente? Financiou grande parte da produção barroca, especialmente igrejas e esculturas. Vocês estão vendo aí, né, a riqueza. Deixa eu mostrar mais aqui um pouco, né? As igrejas decoradas com a riqueza de detalhes, como a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, tá? Olha o interior da igreja, olha o teto, né? Nas esculturas, o uso de madeira e pedra-sabão e ouro nos ornamentos. Cenas religiosas com riquezas de cores, movimento e expressões dramáticas. Estilo altamente decorativo nas igrejas e capelas. Não poderíamos deixar de mostrar aqui o Antônio Francisco Lisboa, nosso famoso aleijadinho lá de Ouro Preto, né, com os 12 profetas. São essas esculturas aqui, gente. Nessa igreja, a frente praticamente é rodeada com esses 12 apóstolos, feitos em pedra-sabão, né? Lá no Santuário Bom Jesus de Matozinhos, em Minas Gerais, né? Congonhas. É considerado um dos maiores exemplos do barroco brasileiro, tá? E também tem os Passos da Paixão, que é um conjunto de 66 esculturas de madeira que relatam cenas da Paixão de Cristo também no Santuário Bom Jesus de Matozinhos, né? Na mesma igreja, a igreja de Ouro Preto aqui. Aleijadinho, grande artista, projetou elementos arquitetônicos e decorativos como altares e portais. Essas obras são reconhecidas por sua riqueza, detalhes e expressividades, características marcantes do estilo Aleijadinho.
Perfeito? Olha aí, tá vendo? Esse Cristo aqui no Horto das Oliveiras. Dali Aleijadinho, né? Tá vendo aí? Riqueza de detalhes, grande artista, Aleijadinho. Olha, criações do século XVIII. Aleijadinho foi o primeiro artista a usar pedra-sabão como matéria-prima de suas esculturas. Vocês estão vendo aqui o Santuário Bom Jesus, o altar de Nossa Senhora do Rosário e a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Olha a riqueza de detalhes. Tá bom? E o Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, né? O pintor que destacou-se por retratar figuras religiosas com traços mestiços. Né? Olha aí a inteligência, né? E veja aí o teto da igreja, Francisco de Assis, em Ouro Preto. E o Francisco Xavier Brito, especialista em talha dourada e ornamentos religiosos. Né? Decorações da igreja de Nossa Senhora do Pilar. E também, como legado, a arte barroca deixou um legado artístico e arquitetônico inestimável para o Brasil até hoje, uma referência na cultura nacional. E tem reconhecimento mundial, pois muitas obras em cidades barrocas como Ouro Preto, são patrimônios mundiais da Unesco. Ok? Nossa atividade interativa, vamos ver aqui, você ter uma espécie de criação como do nosso artista lá, o Razumé, com base na aula, realize uma releitura dessa obra aí. Você pode fazer um desenho, uma colagem, e, se possível, depois você mande um vídeo, uma imagem fotográfica do que você teve como ideia para realizar esse trabalho aí, né? Bom trabalho. Então, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula, com as nossas referências aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante sobre a arte africana e a arte afro-brasileira. Valeu!